Olá, hoje vamos conversar sobre uma questão fundamental na nossa evolução espiritual, que é a pergunta: resistir ou se entregar? Vou citar uma passagem de Lucas 6, 27, 31, que Jesus disse assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Quando a Bíblia diz que devemos dar a outra face a um agressor, isso significa que não devemos nos deixar levar pelo sentimento de vingança pessoal. Ao invés de dar lugar ao desejo da retaliação com o espírito de ódio e rancor, os cristãos devem dar lugar ao perdão através de um espírito de amor. Dar a outra face significa mostrar em atitudes, palavras e atos que não estão e que não está dominado pelo espírito de rancor. Ou seja, seriam atitudes que nós mostramos que não estamos sendo dominados pelo espírito de rancor, mas sim pelo espírito de amor. Em outras palavras, Jesus Cristo está ensinando que os seus seguidores não devem resistir ao perverso com medidas oriundas de uma indisposição para amar e perdoar. A natureza humana possui uma inclinação natural a demonstrar uma aspiração por vingança. É muito mais cômodo se enveredar pelo caminho do ódio e do ressentimento do que do amor e do perdão. Por isso não é fácil dar a outra face diante de uma ofensa. Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, uma certa letargia e aí por diante. Mas a verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e simplesmente não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria simples, mas profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através de nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas de nossa mente e aquilo que é, que realmente é. Isso é o espaço do sofrimento, ou seja, o confronto da realidade, daquilo que é, com a nossa capacidade de não resistência, de entrega. Se você já tiver vivido bastante tempo
certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas de nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o nosso verdadeiro ser. E a resistência faz parte de nossa mente, lembrando que nossa mente não somos nós. Nossa mente é apenas um software que controla nossos pensamentos e nossas emoções, e na grande maioria, a nossa mente é controlada pelo nosso ego. Então a nossa mente acaba sendo uma parceira do nosso ego e um antagonista contra a nossa evolução espiritual. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do nosso ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua inimiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental conhecida como paranoia é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional, da consciência. Se a sua situação de vida é insatisfatória ou mesmo intolerável, somente através da entrega você vai conseguir quebrar o padrão inconsciente da resistência que permite a permanência dessa situação. No estado de entrega, você vê exatamente o que deve ser feito e parte então para a ação. Como o nosso ego tenta controlar a nossa mente, o nosso ego vai fazer de tudo para a gente criar a resistência. Porque se eu resisto, eu me separo de você, eu entro em conflito com você, eu fico querendo ter razão, ou seja, eu resisto à mudança, eu resisto à transformação. Então, o ego é especialista na resistência. Quando estamos resistindo, estamos exatamente colocando mais oxigênio para o nosso ego. Comece então a admitir que tudo isso é uma resistência. Então, ao focar na resistência, você vai ver que ela não tem propósito em si, a não ser alimentar o nosso ego. E a partir do momento que fica consciente disso, que ficamos conscientes disso, passa a ser o fim, o início do fim da nossa resistência. A entrega não significa uma permissão que as pessoas usem a gente. Ou seja, temos que dizer não com um rosto de sim e sorrindo, e não transmitir uma infelicidade ao dizer o não. Então nós temos diante dessas situações duas opções: ou nós vamos resistir ou nós vamos entregar. Os nossos relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se nunca conseguimos aceitar o que é, consequentemente não seremos capazes de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Estamos sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as pessoas. Temos que observar que os apegos aos nossos pontos de vista e opiniões, eles são mandatórios nessa história. Então nós temos que vigiar, nos vigiar com relação a isso.
a nossa resistência e não mudar a nossa opinião, nosso ponto de vista, a necessidade de ter razão. Precisamos sentir a energia mental e emocional por trás de nossa necessidade de ter razão e de mostrar à outra pessoa que ela está errada e nós estamos certos. Essa é uma energia puramente egóica, é uma energia comandada pelo nosso ego. Nos tornamos conscientes ao reconhecê-la, ao senti-la o mais completamente possível. De repente, no meio de uma discussão, descobrimos que podemos fazer uma escolha e resolvemos abdicar de nossa própria reação. Só para ver o que acontece, nós nos entregamos. Eu não quero dizer abrir mão de nossa reação verbalmente, dizendo, está bem, você tem razão, com um ar no rosto que diz, estou acima de toda essa inconsciência infantil. Fizer isso é apenas deslocar a resistência para um outro nível, com a mente ainda no comando e considerando-se superior, tudo que o ego gosta de fazer. Se nós nos sentimos leves, livres e profundamente em paz, é sinal de que nós nos entregamos completamente. Observe então que o que acontece na posição mental de outra pessoa se nós não a energizamos, pois não oferecemos uma resistência. Toda vez que nós oferecemos uma resistência, nós estamos energizando todo esse processo aí. A outra pessoa, nós mesmos e essa separação. E quando abrimos mão da identificação com nossas posições mentais, aí sim começa uma verdadeira comunicação. A não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna uma não reação. Temos que lembrar da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais, que não ofereça resistência à força opositória. Existem diversas técnicas de lutas orientais em que a pessoa vai para cima de você, você simplesmente usa a força dele a seu favor, né? Então, você submete para superar. Então, essa é a ideia da entrega. O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser, o único lugar onde tem a força verdadeira. A resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é, na verdade, uma fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando somos fracos, é que somos fortes. No momento em que paramos de julgar e aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para a entrada do amor, para a alegria e para a paz que excede todo o nosso entendimento. Que Deus nos abençoe com a graça dessa compreensão, desse entendimento e desse dom de se entregar e não resistir. Grande abraço no coração.